Vamos chegando, pessoal. Já vamos começar a nossa aula. Só mais uns segundinhos, já começamos a nossa live de hoje, nossa aula aberta. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa noite, Adriana. Pessoal que está chegando pelo Instagram agora, como está o meu áudio? Me sinalizem. Boa noite, Luana. Como está chegando o áudio para vocês pelo Instagram e pelo YouTube? Por favor, me ajudem. Boa noite, Andréia. Ok, Marisa, obrigado. Vamos dar mais uns segundinhos para o pessoal chegar. Estamos ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Para uma live bem importante na noite de hoje. Uma noite fria aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Vamos lá, então? Ok, Andréia, obrigado. Bruna chegando, Cláudio, boa noite, Cláudia. O Roger. Alana, boa noite, Alana. Seja bem-vinda. Fotinho da Alana ali tomando chimarrão. Olha, até vontade de tomar um chimarrão, Alana. Vamos lá, então? Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Muito bem. Gente, hoje nós iniciamos uma nova jornada, né? Hoje é a primeira live de 3 lives de aquecimento, para que a semana que vem a gente possa entrar no evento de imersão chamado Jornada Caminho da Águia. Quem não conhece, já pode dar uma olhada aqui no link da bio do Instagram. A gente já tem o link lá para informações, inscrições, e a equipe vai colocar aqui nos comentários na descrição do YouTube o link também para que vocês possam se inscrever também e pegar mais informações, né? Então, hoje a gente começa a primeira de 3 lives que fazem parte do aquecimento para esse treinamento, tá? Para essa jornada. E por que é importante? Por que eu faço sempre lives de aquecimento antes de entrar no treinamento, na jornada? Porque a jornada é uma imersão de 4 dias. Então, vai ser dia 15, 16, 17 e 18. 4 dias com muita intensidade. Então, quanto mais vocês entrarem nessa jornada, nós já estamos com mais de 200 pessoas inscritas nessa edição, tá? Quanto mais vocês entrarem conscientes das possibilidades, entendendo o que está acontecendo, quais são as possibilidades que vocês podem alcançar para resolver suas questões, seus problemas, porque esse é o objetivo da jornada, esse é o objetivo do conhecimento que eu trago para vocês, é realmente ajudar as pessoas a terem mais poder de decisão. Porque poder de decisão é o que nós precisamos. Nós precisamos tomar decisões e tomar boas decisões. Porque o nosso destino ele é construído em momentos de decisão. Então eu preciso saber tomar boas decisões, mas eu só vou conseguir tomar boas decisões se eu entender por que as coisas estão acontecendo e de onde que vêm as questões. Se eu consigo entender isso, eu consigo decidir o que eu quero fazer. Aí sim, aí eu tenho o tal do livre-arbítrio. Do contrário, eu não tenho livre-arbítrio, eu faço como todos fizeram, eu sigo, né, o que a gente chama de efeito de manada. Fazemos todos iguais, por quê?
porque é uma regra, é um padrão. Então, o objetivo da jornada Vida de Águia, né, e o objetivo dessa live hoje é esse, tá? É trazer para vocês, através desse estudo, que vão ser as 4 buscas do ser humano, trazer para vocês o autoconhecimento desse padrão inconsciente que todos nós carregamos, para que todos nós possamos ter mais condições de tomar as melhores decisões, decisões mais assertivas na nossa vida. Então, por isso nós vamos estudar hoje esse conteúdo muito importante, tá? Que são as quatro buscas do ser humano, relacionados diretamente, tá, com o conteúdo que nós vamos trabalhar a partir da semana que vem na jornada Caminho da Águia, ok? Perfeito? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar perguntas. Podem deixar perguntas tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. A equipe coloca para mim, eu vou respondendo. Se não der tempo de responder todas as perguntas, eu coloco na rede social depois, faço alguns stories, alguns reels, e para que vocês possam receber as informações necessárias, tá bom? O que a gente precisa entender quando a gente ouve falar de buscas e de padrões de comportamento, tá? Padrões de comportamento. Quem me segue já sabe que essa é a minha fala assim contínua. Por quê? Porque o meu método de reconstrução comportamental é baseado nisso, baseado no nosso comportamento. Comportamento. A gente entende, pessoal, que se nós tivéssemos comportamentos diferentes, comportamentos mais tranquilos, fizéssemos melhores escolhas e tivéssemos liberdade, menos bloqueios para fazer as coisas, a nossa vida seria muito melhor. Vocês concordam comigo? Essa é a minha visão também. Eu entendo que todos nós temos o direito de termos vidas melhores. Foi por esse motivo, né, com esse propósito, que eu compilei esse método chamado Vida de Águia. Para quê? Para que vocês, as pessoas, possam ter acesso e as pessoas possam entender e descobrir que sim, temos bloqueios e que a nossa vida não precisa ser do jeito que é. Que a nossa vida não precisa ser uma vida de dificuldades, de amarguras, o trabalho não precisa ser tão duro. Nós temos direito a dinheiro, temos direito à prosperidade, temos direito a ter um bom relacionamento, nós temos direito. Se nós não temos isso hoje, não temos acesso, né, a esses benefícios, não é porque nós não temos, é porque nós não temos recursos para alcançá-los. Muitas vezes temos bloqueios, freios que nos travam e não deixam que nós cheguemos lá. Então, eu entendo, eu acredito com toda a minha força que todos nós temos muito direito, sim, de sermos pessoas melhores. Sermos pessoas melhores. E por isso é importante estudar esse formato comportamental que eu trago para vocês hoje, que são as 4 buscas do ser humano. As 4 buscas do ser humano. E por que eu trago? Porque, como eu disse, nós vivemos de comportamentos pré-definidos. Pré-definidos por quem? Pela nossa mente. Esse comportamento pré-definido pela nossa mente, ele faz parte de uma configuração que foi baseada nas experiências que eu passei. Isso é uma regra. Todas as linhas de psique têm essa mesma visão. Jung, lá atrás, Freud já tinha essa visão, de que nós seguimos padrões comportamentais herdando através do ambiente onde eu estive, herdando das crenças que eu recebi dos meus pais, da minha família, dos meus antepassados, construir um modo de operar. Minha configuração é essa. Eu gosto de usar um exemplo assim, ó, nós somos versões atualizadas do que vieram antes, nós somos upgrades das versões que vieram antes. O que um upgrade é? Um upgrade, ele é a melhoria de algo que estava dando algum tipo de problema, que precisava ser atualizado. Então nós viemos para que possamos carregar essas melhorias. Então nós temos sim condições de sermos melhores, e não é uma questão egóica de eu querer ser melhor que os meus pais. Não, eu não quero ser melhor que meus pais, mas melhores enquanto seres humanos, para que nós possamos melhorar essa linhagem e possamos também ajudar a resolver os problemas deles, porque quando eu curo meus antepassados. Então, nossa vida é uma vida comportamental baseado na mente, que é a grande caixa preta da nossa alma, nossa mente. E a nossa mente,
Nossa mente, a neurociência confirmou isso, tá? Que nós crescemos enquanto seres humanos, crescemos em tecnologia, a medicina avançou, nós somos, né? A filosofia, a política, a filosofia, tudo cresceu, evoluiu. Nós somos hoje donos de muita tecnologia, certo? Sim. Porém, a nossa mente ainda é primitiva. A neurociência confirmou isso, que nós crescemos enquanto seres humanos e crescemos, evoluímos enquanto sociedade, porém, fisiologicamente, nós ainda somos primitivos. E o que acontece? A programação natural que nós temos de preservação da espécie continua aí. Então, a minha mente inconsciente, que é a minha configuração, ela ainda tem um único objetivo. Nossa mente inconsciente, ela tem um único objetivo, pessoal, que é sobrevivência. Tá? Sobrevivência. E em cima dessa necessidade de sobreviver, por isso que o nosso ego, né? Por isso que a gente, muitas vezes, a gente prefere, às vezes no nosso processo egóico, eu quero olhar para mim, eu quero resolver as minhas coisas, isso é uma característica que é trabalhada, é potencializada pela nossa mente, tá? Porque nós precisamos sobreviver. De alguma forma, precisamos sobreviver. E dependendo da sociedade onde eu estou, da fase da vida que eu estou, essa minha sobrevivência tem várias caras. Não é só uma sobrevivência, por exemplo, um animal. Os animais, por exemplo, eles buscam a comida, eles buscam se preservarem dos predadores. Para quê? Porque eles querem sobreviver. Então, eles têm duas coisas que eles precisam fazer. Eles precisam cuidar para não serem atacados, né, comidos, e tem que procurar comida. Essa é a lei da sobrevivência, a lei natural. Nós, seres humanos, nós já não estamos mais nessa fase. Nós crescemos enquanto seres humanos, lembra? Porém, eu ainda preciso me defender e sobreviver. Só que eu mudei agora o foco. E aí que entra a questão. E às vezes eu trago essa necessidade de sobrevivência para o meu meio social, e aí eu vou buscar, muitas vezes, questões, situações, né, possibilidades, com o único objetivo que é sobreviver. Por quê? Porque dentro de mim, a minha mente, ela busca somente isso, a sobrevivência, tá? E por quê? E nós vivemos, e a gente sabe que nós vivemos no mundo, e por esse motivo, né, por essas buscas desfreadas que nós temos em busca da sobrevivência, nós vivemos, nós criamos, todos nós criamos, né, a sociedade criou, o mundo criou um mundo, né, um mundo de ilusões. Um mundo de ilusões, aonde as pessoas, né, nós, seres humanos, estamos apegados, atrelados a coisas e a pessoas. Não que não possa estar, mas porém em demasiado, entende? Apegado demais, atrelado demais. Muitas vezes as minhas buscas, nós vamos ver hoje isso, tá? Nesse conteúdo, por isso que esse conteúdo é importante e é uma grande preparação para a jornada. Mais no final da nossa live, eu vou falar um pouco sobre a jornada. Vocês vão entender, você vê o conteúdo fantástico que tem nessa edição da jornada, tá? Ela foi, ela foi ressignificada. Eu fiz vários processos dentro dela, tá com uma característica, assim, uma estratégia bem interessante para levar vocês onde a gente precisa. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Boa noite, Milena. Então, o que acontece? A gente criou um mundo de ilusão. Você concorda comigo? Criou um mundo de ilusão. Então, muitas vezes as pessoas lutam pelo dinheiro, brigam, se estressam no trânsito, se estressam por comida e se alimentam errado, né? Às vezes têm comportamentos destrutivos. Por quê? Porque vivem em uma ilusão de que eles precisam de mais do que eles necessitam. E isso não é errado. Não é errado. Porém, o desequilíbrio que é errado. E porque faz de propósito? Não, isso é um padrão. É um padrão social. Como que é o padrão social, Gerson? É fácil a gente ver isso, né? É só a gente ver, por exemplo, as necessidades de consumo dessa década agora é diferente da necessidade de consumo da década passada. Eu lembro que algumas décadas atrás, eu já vivi algumas décadas, né? Algumas décadas atrás, a necessidade de consumo era totalmente diferente de agora. Né? Algumas décadas atrás, eu lembro quando eu era adolescente, a necessidade de consumo era para aquilo que faltava. Então eu tinha necessidade de consumir aquilo que estava faltando, para poder não faltar. Hoje, nós consumimos para armazenar, para juntar, para empilhar.
Então, nós compramos, nós consumimos não só coisa, mas também pessoas, né? Nós nos conectamos com pessoas apenas não para agregar, mas para aumentar. Isso é o quê? Isso é um movimento desequilibrado? É um movimento de ilusão? Porque se eu tenho um carro, para que eu preciso de 2 carros? Mas tem pessoas que querem 3 carros. E por que isso? Existe uma ilusão por trás dessa necessidade de consumo que é alimentado por quem? Pelo inconsciente coletivo. E a gente precisa entender isso, gente. Nosso comportamento não é só nosso, tá? Não é só nosso. Existe um padrão de pensamento, né? Eu chamo de pensamentosfera em volta da globo da Terra, que diz assim, ó, todas as pessoas, todos que têm o mesmo tipo de pensamento, existe uma faixa de pensamentos iguais, né? Assim como existe uma faixa de pensamentos depressivos que fazem o mesmo comportamento, uma faixa dos ansiosos, né? Dos que são consumistas. Então, nós nos conectamos, nós canalizamos essas energias, né? Nos conectamos com essas forças mentais através dos nossos comportamentos. Dos nossos comportamentos. Né? Por isso que todo mundo que tem depressão se comporta do mesmo jeito. Um bom exemplo disso é uma rádio, uma emissora de rádio. Entende? Se eu tenho uma emissora de rádio, estou aqui, ó, sou radialista, eu tenho uma emissora de rádio na faixa tal, estou aqui, ó, botando uma musiquinha falando para vocês. Todos que quiserem ouvir a minha música vão só conectar o rádio deles na minha estação. Automaticamente todos vão ouvir a mesma coisa. Se eu falar A, todos vão ouvir A. Entende? Por quê? Estão conectados com a minha informação. Então, existe na inconsciente coletivo informações que ditam a forma como eu me comporto. Se eu não sei disso, se eu não sei como lidar com essa história. Por isso que o entendimento é importante. Por isso que o propósito desses estudos que estamos fazendo, dessas lives de aquecimento, o propósito da jornada Caminho da Águia, que vai ser a semana que vem, é esse. É fazer o quê? Trazer o autoconhecimento para vocês dos padrões inconscientes que todos nós carregamos. Para quê? Para que todos nós possamos ter maior poder de decisão. E decisão é força, decisão é poder. Por isso que o treinamento de águia e a jornada de águia é chamada vida de águia, porque é poder pessoal. Eu preciso levar para vocês ferramentas que vocês possam ter poder pessoal. E em cima disso, a gente vai entender que o mundo é um mundo de ilusão, Gerson. Tudo bem, é um mundo de ilusão, perfeito. E além disso, por natureza, nós carregamos também necessidades básicas naturais, né? Que são inatas a gente, nós seres humanos, né? Que tem um propósito também de quê? De sobrevivência. Então, as minhas buscas, elas são buscas naturais de sobrevivência para a preservação da espécie e também buscas que são embutidas através do meu comportamento, de tudo aquilo que aconteceu. Nós vamos entender isso, tá? Quais são essas buscas? Quais são essas buscas? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir colocando aí, tá? Pode colocar as dúvidas se precisarem. Quais são essas buscas? O que são as buscas, então? As buscas, na verdade, elas são estratégias. Estratégias primárias da minha mente, estratégias, porque quem manda é a mente, quem manda é a minha mente que manda nessa história. 95% do meu comportamento é mente. 95% do comportamento é mente. 5% é a minha mente consciente. Só a mente consciente. Então, 95% é mente, tá bom? Segura um pouquinho a pergunta, tá, equipe? Não tira da tela. Não tira da tela. Então, essas buscas são estratégias primárias para quê? Para a evolução da espécie. Tudo. E esse a gente precisa entender. Hoje, eu preciso que nós todos saímos dessa live hoje, que não deixa de ser uma aula, nós saímos dessa aula hoje com esse entendimento. Todo o nosso comportamento, todo construtivo ou destrutivo, só tem um único objetivo. Só tem um objetivo: evolução, progresso. Progresso, evolução de quem? Da espécie. Da espécie, tá? Guardem essa informação. Então, as 4 buscas são buscas por segurança, busca por prazeres, busca por valores, tá? E busca por evolução.
Essas são as 4 grandes buscas da humanidade. Nenhum ser humano foge dessas buscas. Em qualquer canto do mundo, do planeta, todo ser humano passa por esse processo. Se já passou, se não está mais, já passou. Se já passou, em algum momento ele passou por isso, tá? Todas essas 4 buscas: segurança, prazeres, valores e evolução, tá bom? E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Juliana perguntando, ou expondo, né? Muitas pessoas só estão satisfeitas se tiverem bens melhores do que as pessoas que estão por perto têm. Juliana, fantástica essa tua definição. Sabe por quê? Porque essa tua definição é o que nós vamos ver agora, tá? E esse comportamento, isso não é um comportamento calculado, tá, Juliana? Isso é um consciente coletivo. Existe uma grande tendência de eu olhar o que o outro tem e querer ser maior do que o outro. A grama do vizinho, né, é mais verde que a minha, então eu faço o que for preciso para que a minha grama seja melhor que a dele. Entende que não é um processo de contribuição? É um processo de competição. O mundo é competitivo. Aliás, o mundo é um jogo, tá? Se você não sabe disso, vão guardando essa informação. O mundo é jogo. Jogo. Jogo o quê? Jogo relacional. Um jogo relacional. Por isso que o método Vida de Águia, que eu trago para vocês, ele é um método das relações. A gente precisa entender esse jogo relacional. Se é um jogo, Gerson, quem é que ganha? Aquele que quer ser maior do que o outro? Aquele que está querendo mais, como a Juliana falou, querendo ter bens melhores porque o outro tem, eu quero ser melhor do que o outro, mostrar que eu sou maior do que o outro, que eu tenho mais poder, que eu tenho mais dinheiro, que eu vencia na vida, que o outro não venceu. Será que esse só vence o jogo quem joga desse jeito? Não, não é assim, tá? É um jogo e só ganha esse jogo, tá? Quem joga esse jogo com integridade, com honestidade. Integridade, honestidade, tá bom? Se eu não jogar esse jogo com integridade, eu não ganho. Aliás, ninguém ganha. E o que é jogar com integridade? É eu fazer aquilo que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos, os meus propósitos, cumprir as minhas metas, não pisando, não fazendo com que outro, né, se prejudique por esse motivo. Isso sim é jogar com integridade. E isso é jogar o jogo de verdade. E aí há sucesso. Sucesso nessa relação, nessa situação. O problema é se sentir inferior se não conseguir, Juliana. E esse é o complexo de inferioridade, tá? E é o que é, Juliana? É por causa disso. Porque a gente não entende que esse jogo não é uma competição. Não é uma competição. É um jogo de parceria. É contribuição. Eu só consigo ganhar se todos nós ganhamos. Tem um ditado que vem lá da África, da tribo Zulu, né? Que corre o mundo inteiro, muitas pessoas conhecem, que é um termo chamado Ubuntu, né? Que até é um software de computador, né? Um sistema operacional. Ubuntu quer dizer, né? Na língua Zulu quer dizer, eu só sou porque todos nós somos. Eu só sou porque todos nós somos. Assim como, por exemplo, eu só sou porque todos os meus antepassados foram. Entende? Porque se eles não tivessem sido qualquer coisa, gente, pode ter sido qualquer coisa, bom, ruim, né? Derrotado, vitorioso, não sei. Foram. Se eles foram seres humanos, eu sou. Então eu devo muito a eles. Eu só sou porque todos eles foram. E eu só sou porque todos vocês são. Porque de alguma forma, em algum momento da vida, da história, todos nós somos um. Né? A história diz isso, né? Em algum momento, todos os povos foram um povo só. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Então eu preciso jogar esse jogo com integridade, tá bom, Juliana? Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Então são as quatro buscas: segurança, prazer, valores e evolução. E aí eu vou pegar, para validar o que a gente vai estudar hoje, eu vou pegar referências de um conceito muito importante, tá? Que eu já estudei por muitos anos e que eu carrego muito dentro dos meus conceitos, essa filosofia, tá? Então eu vou validar tudo que a gente vai falar hoje em cima de uma filosofia muito antiga chamada
os Vedas. Tá? O que são os Vedas? A palavra Veda, né, ela vem lá do sânscrito, quer dizer língua antiga, muito antiga. E realmente esses conceitos, esses livros dos Vedas, ele é um conceito, é o mais antigo conjunto de ensinamentos sobre a origem e o propósito da vida, gente. E não tem autor, tá? Não tem autor, tem sim uma cultura por trás disso. Então, dentro desses conceitos dos livros dos Vedas, é o mais antigo conjunto de ensinamentos de onde vem a nossa vida e dos propósitos, do porquê que nós somos quem nós somos. Entende como é validado isso? E o Veda, ele é considerado a escritura religiosa mais antiga da humanidade. Muito, hoje em dia, os hindus, utilizam os Vedas para formar os seus valores filosóficos, culturais e sociais. Então, a importância que tem. E os Vedas falam sobre as buscas em um dos seus livros, tá? Então, nós estamos estudando hoje conceitos que não são nossos, não é do Gerson. São conceitos muito mais antigos, é a filosofia, a cultura, o ensinamento mais antigo da Terra, que são os Vedas, muito cultuado pelos yogas, né? Tanto que tem o Vedanta, né? que é uma linha dos Vedas que é cultuada pelos yogis. Então, entendam isso. Então, os Vedas, o que eles fazem? Eles dividem essas buscas em Purusharthas, 4 Purusharthas, tá? Você deve ter ouvido falar desse. Então, quais são os Purusharthas? São as buscas. Para eles, né, os Purusharthas são os objetivos da vida humana na visão deles. É o objetivo, ou seja, é a busca pela felicidade. A busca pela felicidade. Então, se a gente pegar o que a gente estava falando com essa definição dos Vedas, a gente vai entender que as buscas por segurança, por prazer, né, por contribuição e por evolução, nada mais é do que a busca pela felicidade. Rapaz, é mesmo. Então nós fazemos o que nós fazemos porque nós buscamos a felicidade? Nós buscamos a felicidade? Boa pergunta, deixa essa perguntinha aí na tela, equipe. Nós buscamos felicidade, todas nossas buscas são felicidade. Como a Juliana falou, quando eu quero comprar algo melhor que o meu vizinho, para mostrar para ele que eu posso, eu estou buscando, na realidade, felicidade. De uma forma desequilibrada, sim, mas é felicidade, eu preciso me sentir feliz. E aí, só que a gente busca a felicidade de uma forma incorreta. E nós vamos ver agora que a felicidade, a busca da felicidade está dentro dessas buscas. E dependendo das buscas, elas não são felicidades, na verdade são só conceitos, sensações, tá bom? Tem uma pergunta aqui do grupo. Professor, quando começam as buscas? Quando começam as buscas? Essas buscas que nós estamos falando agora, buscas por segurança, por prazer, por valores e por evolução, são buscas ancestrais. São buscas que, desde que o mundo é mundo, o ser humano busca. Lembra que eu falei antes? Não da mesma forma. Por quê? Porque dependendo da fase do planeta, da fase social, as minhas buscas são diferentes. Né? Eu lembro que os meus pais, eles buscavam muito por sobrevivência. Né? Sobrevivência, não tinha televisão, quando era pequeno não tinha televisão em casa, as coisas eram difíceis, passavam dificuldades. E por que passavam? Porque as buscas eram outras. Hoje as buscas são diferentes, porém sempre houveram buscas. Sempre houveram buscas por segurança, por prazer, né? Por valores e por evolução. Sempre houveram, sempre. E quando começou isso? Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano saiu das cavernas, sem buscar. Começou buscando por sobrevivência, não é mesmo? Segurança, valores, e foi conforme a evolução do ser humano, da sociedade, foi mudando a característica dessas buscas. Porém, são buscas primitivas, gente. Buscas primitivas, porém com uma nova roupagem. É como se eu pegasse uma música lá dos anos 70, fizesse uma nova roupagem nessa e botasse hoje na rádio para tocar. O que acontece? O jovem que não conhece aquela música vão achar que é uma música inédita. Né? Mas só que a gente que é um pouco mais, né, antigo, né, o que acontece? A gente conhece aquela música. Nossa, é a mesma música, só botaram só o ritmo, mudou a roupagem, a mesma coisa. Então o que acontece? As buscas de hoje são as mesmas buscas de sempre. E essas buscas, para nós, seres humanos, começam na gestação.
Na gestação. Por isso que as 5 dores que vêm na primeira infância, ó, a dor da abandono, rejeição, humilhação, manipulação e a traição dos 0, né, da primeiras semanas de concepção até 5 anos, estão baseadas em buscas também. Em busca, porque a criança busca a mãe, porque ela quer segurança, entende? Então, tudo está conectado, tá bom? Tudo está conectado. Correto? Bora lá. Então, a primeira busca, segundo os Vedas, se chama Artha. Artha, que é a busca por segurança. E essa busca por segurança é o começo de toda a nossa história. Por quê? Porque nós, tá? Por natureza, nós precisamos buscar segurança para poder viver bem. Segurança, tá? E como que a gente faz isso? A gente busca segurança primeiro naquilo que eu preciso para sobreviver. Então eu fui ensinado que eu preciso fazer o que for preciso para trazer comida para casa, eu preciso estar seguro para que os meus filhos estejam bem, eu preciso estar seguro para que eu possa eu possa buscar um trabalho, uma profissão. Essas buscas estão relacionadas também com busca pela riqueza, por status também, de uma forma desequilibrada, por riqueza, por status. Mas riqueza, já segurança, porque sim, às vezes a riqueza está relacionada com a segurança. Mas como isso, Gerson? A gente vê muito isso dentro da constelação familiar. O que representa dinheiro para mim é diferente do que representa dinheiro para vocês. Para mim, dinheiro pode representar liberdade. Por quê? Porque minha vida inteira eu quis fazer as coisas e eu não tinha dinheiro para fazer. E aí, quando eu consegui, comecei a juntar dinheiro, ter acesso ao dinheiro, fazer dinheiro, eu comecei a me liberar. Então, eu buscava dinheiro, eu queria dinheiro para poder fazer aquilo que eu não fiz no passado. Entende? Representação interna do dinheiro, para mim, liberdade. Para vocês, pode ser segurança. Pode ser, por exemplo, que havia muita insegurança na família de vocês, na infância de vocês, os pais eram seguros em relação ao dinheiro, porque não eram bons profissionais, não eram profissionais, não tinham oportunidades e faltava dinheiro, as coisas eram difíceis, ficavam devendo, assumiam dívidas, havia insegurança. E acontece, o dinheiro se torna algo que eu preciso ter para segurança. Tá? Então, status, riqueza, poder para me sentir seguro, muitas vezes o abandono traz a necessidade do poder pessoal, tá? Profissional, né? Eu preciso de uma estabilidade profissional para que eu possa me sentir seguro, porque a estabilidade profissional vai me trazer uma segurança para que eu possa aliviar e poder fazer muitas vezes aquilo que eu preciso fazer ou acalmar o meu coração em relação aos meus filhos, que talvez possam passar necessidade. Muitas vezes, essa necessidade de buscar no profissional a segurança, e por isso que muitas pessoas procuram o serviço público, fazer o tal do concurso público, porque precisam se sentir seguro, é uma crença que é embutida lá de trás. Meus pais disseram para mim, o ambiente onde eu vivia dizia, olha, você precisa estudar, se formar, fazer um concurso público, porque você pode ficar sossegado o resto da vida. Só recebendo, você não vai ser mandado embora, só vai ser mandado embora se você fizer uma bobagem muito grande. Então o que faz? Eu busco no profissional, muitas vezes, a segurança. Então minha busca por profissional também é uma busca por segurança, né? Busca no material, no ter, sabe? No ter isso, no ter aquilo outro, de ter muitos eletrodomésticos de casa, ter carros, ter casa. A casa, a busca pela casa própria é um objeto de segurança também. Então, vocês estão entendendo que é um conjunto de coisas que estão relacionadas com essa busca pela segurança, que é a primeira busca do ser humano, que é Artha, a busca pela segurança, tá? E essa busca pela segurança, tá? Na verdade, o que ela é? Ela é uma sensação. Por que é uma sensação, Gerson? Porque quem disse que eu tenho segurança? Quem disse que eu tenho segurança? É só uma sensação. Eu preciso ter a sensação da segurança. Porque, por exemplo, eu posso arrumar um emprego. Estou seguro do emprego. Perfeito. Está definitivo essa minha segurança? Não. Eu tenho a sensação que estou seguro. Porque em qualquer momento eu posso ser mandado embora.
Qualquer momento eu posso ter algum problema e não poder ir trabalhar. Olha a pandemia, o que aconteceu na pandemia. Entende? Que na verdade as coisas que eu busco são só por sensações de segurança, e a sensação de segurança é por quê? Porque dentro de mim existe um processo emocional chamado mente inconsciente que ela precisa, eu preciso estar em estados emocionais. Então a busca para segurança, na verdade, é uma busca por um estado emocional. O estado emocional, gente. O estado emocional. Sabe por quê? Eu vim sozinho, eu nasci sozinho. Eu nasci sem ter nada, nem uma roupa no corpo. Sério? Concordam? E vou embora. Como? Do mesmo jeito. Então, tudo que eu adquiri, toda a segurança que eu adquiri dentro da minha vida, com riqueza, com poder, com bens materiais, vai ficar. Entende? Que não é meu isso. Então, a segurança é só uma sensação, é um estado emocional. Eu quero o que eu quero, porque atrás desse querer existe uma necessidade emocional. A busca por segurança é uma busca, gente, emocional, totalmente emocional, tá bom? Então, pessoal, estão gostando desse assunto? Esse tema é muito importante. É muito importante a gente entender que nós vivemos através de buscas e dependendo da fase da vida que nós estamos, dependendo da nossa consciência, nós estamos muitas vezes atrelados a um tipo de busca e essa consciência faz com que nós possamos tomar o nosso lugar na nossa vida, ok? Até agora o que nós vimos? Nós vimos a necessidade e a importância que são as buscas. Nós vimos que essa informação das buscas estão atreladas a quem? Está atrelada a uma informação muito antiga que vem lá dos Vedas, uma cultura ancestral que já se falava que a felicidade ela sempre é buscada através desse caminho das grandes 4 buscas, né? Artha, Kama, Dharma e Moksha, certo? Nós vimos então nesse vídeo de hoje todas essas etapas e entramos a fundo na busca pela segurança. Como esse conteúdo é bastante extenso, nós vamos deixar as outras 3 buscas para um próximo vídeo, para que nós possamos detalhar com muito cuidado, com muita atenção e entender o quanto é importante o autoconhecimento e o entendimento de quem nós somos. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem e um grande abraço.